Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante dentro da computação, que é sobre threads. Nesse caso, como a gente utilizar threads dentro do Python. Mas vamos lá, primeiro é preciso entender o que é uma thread. Se você pesquisar aí a tradução da palavra thread, dessa palavra em inglês, thread significa linha. Mas você deve estar se perguntando, linha, o que isso tem a ver com a computação, com a programação? Na programação, isso se refere a uma linha de execução. Eu vou explicar melhor esse conceito, fica aí que você vai entender. Sempre que lança um processador novo, uma CPU nova, logo é divulgado é, qual que é o poder computacional desse processador, quantos núcleos ele tem e quantas threads ele suporta. Nesse conceito de thread, ele se refere às tarefas que o processador consegue executar simultaneamente, paralelamente. Eu vou fazer uma analogia que fica mais fácil de entender o que é isso, o que é executar em paralelo, como que o computador executa uma instrução, como que ele entende um código que você cria. E isso é praticamente idêntico a você ler um livro de receitas. Então vamos supor que você vai fazer um bolo. Você pega lá a receita na internet e você vai para o primeiro passo ali da sua receita. Você começa na primeira linha. Então tá lá na primeira linha, você tem que pegar uma xícara de farinha, por exemplo. Aí na segunda linha você tem que pegar uma quantidade de leite. E na terceira linha você tem que pegar mais outro ingrediente. E você vai fazendo, você vai executando a sua receita linha após linha, seguindo uma sequência lógica. E da mesma forma, isso acontece quando você cria um código e você executa ele no seu computador. O computador vai seguir a ordem, que é a ordem lógica que foi definida ali no seu código. Então, se você fez um programa que soma, por exemplo, na primeira linha você declarou uma variável que recebe um valor. Na segunda linha, declarou outra variável que vai receber o segundo valor. E na terceira linha, você soma esses dois valores. E na quarta linha, imprime para o usuário o resultado. Então, esse foi seu código, essa foi a sequência que ele seguiu para executar aquilo que você criou. Mas vamos pensar no caso onde você tem um código mais complexo, com muitas linhas de código e funções separadas e funções que podem ser executadas de forma separada, simultaneamente. É como se você fosse fazer uma receita aí de bolo, no caso, e você tem duas pessoas na cozinha. Então, uma pessoa pode fazer uma parte da receita e a outra vai fazer a outra parte, desde que uma não dependa da outra. Por exemplo, você não pode fazer a instrução ali da receita de colocar o bolo para assar antes de você ter colocado todos os ingredientes. Isso dentro de thread acontece porque o programa, as threads que você tiver dentro do seu programa, elas vão ter acesso ao mesmo espaço de memória, às mesmas variáveis. Então você não pode executar uma instrução que ela depende da anterior. Então você tem que saber o momento que você pode usar a thread. E eu vou explicar isso aí num exemplo prático que a gente vai fazer em Python. Então, para resumir, a thread basicamente ela é a linha de execução. Ela é o que vai executar cada linha do seu código. Então, quando você trabalha com multithread, com mais de uma thread, você tem mais de uma linha do código sendo executada ao mesmo tempo, de forma paralela. Eu vou mostrar isso aí na prática, aqui no código, que fica mais fácil de entender. Vamos lá então. Esse aqui é o nosso código de exemplo. Eu tenho duas funções aqui, uma chamada tarefa 1 e tarefa 2. Elas fazem a mesma coisa, só muda a variável aqui de x para y, e que essa aqui vai imprimir o valor tarefa 1 e essa aqui tarefa 2. E aqui embaixo eu chamo essa função. Primeiro eu chamo a tarefa 1. Então o meu código ele começa aqui na linha 14. Ó. A minha thread vai executar
essa linha primeiro. Essa linha chama a função tarefa 1. Então, eu venho aqui para a linha 2, que é a minha função, e ela começa aqui na linha 3. Então, o x ele é declarado igual a zero, e ele entra nesse laço de repetição aqui, o while, que vai ser executado até o x ser menor que 10. E como o x iniciou em zero, isso vai ser executado 10 vezes. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o valor tarefa 1 e aumentar o valor do x. E isso vai ser feito 10 vezes. Após acabar isso aqui, ele retorna, ele vem aqui para a linha 15 e chama a segunda função, tarefa 2, que vai fazer a mesma coisa, vai imprimir tarefa 2 10 vezes. Vamos rodar o código. E tá aqui, ó. Ele imprimiu tarefa 1 10 vezes e tarefa 2 10 vezes. Beleza, nenhuma surpresa, a gente não usou thread aqui. Agora eu vou mostrar esse mesmo código, só que a gente vai usar uma thread para chamar essa função tarefa 1. Então, como vocês podem perceber, é o mesmo código aqui, ó, as mesmas funções. Eu só adicionei essa linha aqui, importei esse módulo para trabalhar com thread. E nessa linha, em vez de eu chamar diretamente tarefa 1, eu chamo ela, só que a partir desse método aqui do módulo thread. Eu uso threading, que é o meu objeto aqui, com esse método thread, e aqui no target eu passo a função que eu quero chamar, que é a tarefa 1, e o start, para ele iniciar. E o que vai acontecer aqui? Nessa linha, ele vai chamar a tarefa 1, só que ele vai criar outra thread, outra linha de execução. E a linha de embaixo, ela vai continuar sendo executada normalmente, pela thread principal, que já iria executar o código. Então eu vou ter uma thread chamando a função 1 e a outra chamando a função 2. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah lá, veja, ele chamou a tarefa 1 primeiro, depois chamou a tarefa 2, aqui ó, o número de vezes, e depois voltou a chamar a tarefa 1. Pode ver que ele embaralhou aqui. E se eu executar de novo, ele não vai ser exatamente essa sequência aqui. Porque as threads estão disputando para ver quem que escreve. Olha lá, eu rodei novamente, ó. Dessa vez apareceu A1, A2, A1, mais misturado aqui. E por que isso acontece? Porque eles estão sendo executados ao mesmo tempo. Os dois estão tentando imprimir na tela ali simultaneamente. Eu vou passar para um valor maior, colocar 100. Aqui, ó, agora você pode ver melhor, que agora cada um vai imprimir 100 vezes, como ele fica misturado os prints. As duas funções sendo executadas de forma paralela, ao mesmo tempo. Olha lá, 2, 1, 2, 1. Então, é isso que eu queria explicar para você, esse conceito que é muito importante e quando que você deve usar esse recurso. Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz que ele chama Monitor de Temperatura, onde eu criei um código em Python e eu precisei usar uma thread porque eu tinha uma interface gráfica que ficava aparecendo na tela e eu tinha que rodar outro processo paralelo que ficava pegando os dados do servidor que eu fiz lá usando um microcontrolador. Então eu pegava as informações de temperatura e pressão lá no meu servidor e isso tinha que ficar sendo executado em paralelo com a tela exibida, com a interface gráfica. Então eu tinha uma thread que ficava pegando os dados do servidor e alterando nas variáveis e outra thread que ficava exibindo o valor na tela e lendo essas variáveis. Esse é um exemplo, se vocês quiserem ver no canal, é só pesquisar por esse vídeo. E também você pode usar quando você tem um programa muito complexo, com muitas linhas,
e você quer melhorar o desempenho desse código, trabalhando aí com mais de uma thread. Então é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu e até a próxima.